A gente só vai cantar uma canção, os irmãos já cantaram, os irmãos já cantaram muito bem nesse processo. Então nós estamos felizes por estarmos na presença do Senhor. Agradecemos mais uma vez a presença dos irmãos que vieram lá de Aracatu e fizeram o esforço para estar aqui, né? E nós ficamos muito felizes com a presença dos irmãos. Deixa eu trocar aqui. Eu quero nesse momento convidar vocês a se colocar um pouco de pé. Nós vamos estar cantando aqui para nós passarmos para o nosso pregador a canção Te Louvarei. Essa canção ela está aqui no Brasil, está aí. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode aumentar. Aleluia, louve ao Senhor com todo o seu coração. Eu quero estar
Somente a ti, Jesus. Oh, tu és o nosso amado. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Se você puder, aplauda ao Senhor, porque Ele recebeu toda a honra, toda a glória e todo o amém. Podemos aceitar, eu quero neste momento convidar o meu presidente. Gente, não é todo dia que a gente tem um presidente na igreja, não, viu? O irmão Arnaldo é o nosso presidente do nosso grupo de homens. Esses homens valorosos, esses homens abençoados, que eu tenho orgulho, viu, Arnaldo, de dizer que eu pertenço ao grupo de homens. E nós vamos estar passando a palavra para o nosso presidente, ele vai ficar à vontade de fazer aquilo que estiver no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus, amém? Amém. Irmão Daniel começou aqui já testemunhando do que aconteceu, né? E eu estava pensando que quando a gente prepara algo para levar, né, para os irmãos, que Deus prepara, acho que dependendo do tema da mensagem, o diabo não fica feliz. E eu achei que não vai dar tempo de chegar lá, não. Misericórdia, né? Não, mas pensar a gente pensa. E aí eu fico preocupado. Pensar a gente pensa. Mas realmente, graças a Deus, deu certo. E aqui estamos para louvar o Senhor. Amém. Já cantamos, ouvimos testemunho daquilo que Deus faz. Mas Deus tem mais ainda para cada um de nós. Nós somos parte, né, do departamento masculino, não veio todos. Como seria que todos estivessem aqui, mas estamos aqui para cooperar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia e cantar bem. Deixar lá. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Essa mensagem eu já preguei em outro lugar. Talvez os que vieram aqui todos ouviram essa mensagem. Mas a glória a Deus vai pegar ela novamente. E eu quero falar um pouco aqui sobre isso. Lá na escola a gente aprende umas regrinhas e a gente aprende sobre o artigo definido e o artigo indefinido. E quando alguém socorreu a gente lá na van, foi um artigo indefinido, porque foi um homem e ninguém sabia quem era. Então seria um artigo indefinido. Quem foi? Foi um homem, não sei quem foi. Mas eu quero falar nessa noite sobre um artigo definido. E toda frase, quando ela é definida, fica bem claro do que se trata, ou o assunto, ou a solução, o que for. Se for um artigo definido, a frase também ela é definida e ela vai te dar uma direção, ela vai te dar um norte, né? E vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo de Abel. Versículo de Abel é número 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que vai dizer assim: respondeu Jesus, olha o artigo agora, eu sou o caminho. Outro artigo, a verdade, uma preposição, e outro artigo, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando João usa o artigo definido, fica claro que só existe um caminho. Eu lembro que eu cresci muito, mas eu cresci ouvindo e aprendendo que todos os caminhos levam a Deus. Por aí as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mas quando eu me deparo com esse texto, que a Bíblia vai dizer que só Jesus é o caminho, então também fica logo claro
que não são todos os caminhos que levam a Deus. Então é muito importante essa questão da definição do artigo, quando a gente vai ler a Bíblia. Vai acontecer muito nos Salmos, por exemplo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. A gente sabe que no céu não existe só um anjo. Então, quando a Bíblia se refere ao anjo do Senhor, se trata de Jesus. Quando é o artigo definido, o anjo do Senhor, se trata de Jesus. Já em outras situações, vai dizer que um anjo apareceu a Maria, um anjo apareceu a alguém. Nesse caso, é um anjo que tem vários, né? E aí, a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, às vezes as pessoas tentam ensinar para nós, né, aquilo que vai nos distanciar da fé e aquilo que pode nos levar a outro caminho, que não é Jesus. Por exemplo, as pessoas dizem assim: se todos os caminhos levam a Deus, ou seja, aonde fala de Deus é bom. Será? Será que aonde fala de Deus, qualquer lugar que fala de Deus é bom? Nem sei. Precisa ver como que se fala de Deus. E quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, o que significa? Que as pessoas querem viver do seu jeito. E às vezes viver do nosso jeito é muito perigoso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? E o nosso coração, ele faz muitos planos. O nosso coração, ele pensa muito, mas quem nos dá a direção certa é Jesus. Então nem sempre é bom seguir o coração, porque o coração tem uma tendência, né, de se inclinar para os desejos desta terra. E tem outro versículo que está me fugiu agora para o versículo. Ele está em Provérbios e vai dizer que há caminho que ao homem parece direito, né? Há caminho que parece direito. A gente às vezes pensa assim: não, fulano é uma pessoa boa. E há caminhos e há situações que parecem boas, que parecem atrativos, que parecem valer a pena. Por exemplo, os prazeres da vida parecem valer a pena. Muita coisa da vida parece valer a pena. Mas a gente sabe que o fim é morte, né? Quanta gente que entra na bebida, que entra nas drogas, as drogas ela tem um prazer muito imediato, mas o fim é morte, né? E às vezes, e a Bíblia vai dizer que há caminhos que parecem com a verdade, há ensinamentos que parecem com a verdade, e parecem muito. E por isso que nós temos que estar atentos a discernir aquilo que vem contra a palavra do Senhor. Porque quando alguém apresentar um outro evangelho, quando alguém apresentar um outro caminho, a gente possa ver: opa, João 14,6 diz que só Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho. E a Bíblia vai dizer que os falsos profetas, eles surgem justo para isso, né? Para tentar tirar o justo do caminho. E esses falsos profetas, eles vêm com sinais, com prodígios, com maravilha. E a Bíblia só diz assim: se possível, enganarão a Deus escolhidos. Se possível. A Bíblia não diz nem quem é e não é. A Bíblia diz: se possível, enganarão a Deus escolhidos. Por isso que é importante a gente estar cada dia examinando a palavra do Senhor, conhecendo mais a palavra do Senhor e alimentando dela, para que a gente não venha a ser levado por qualquer vento de doutrina. O caminho do céu só é possível por uma pessoa. Está em Timóteo, 1 carta de Timóteo 2,5.
né, que vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, mais ninguém tem autoridade de intermediar entre mim e Deus. Nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E aí, pensando nessa palavra, que Jesus é o caminho, e aí quando a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai, quem vai ao Pai é filho. Se vai ao Pai, é porque é filho. E só vai ter direito de entrar na glória do Senhor, na glória do Pai, os filhos. E como que eu vou? Será que eu sou filho? Existe uma condição para se tornar filho. Quando Deus fez o homem, Deus fez toda a raça humana, Deus fez o casal, e desse casal surge a raça humana, essa que eu acredito, que é a criação de Deus, que é a questão do criacionismo, né? Eu não acredito em teoria de evolução. Eu precisaria de mais fé para acreditar na teoria da evolução do que para acreditar na criação de Deus. Então, quando Deus coloca o homem no jardim, o homem perdeu essa comunhão. O homem perdeu essa paternidade. Então, o homem deixou de ser filho e tornou-se criatura. Mas aí, no Evangelho de João também, capítulo 1, versículo 2, Jesus restaura essa possibilidade, né? E aí, João 1,12 vai dizer: mas todos aqueles que, quando receberam a Jesus, tornou-se filho de Deus. Então, esta é a condição para que eu possa chegar ao Pai. Eu preciso me tornar filho de Deus. E para que eu possa me tornar filho de Deus, é necessário aceitá-lo como Senhor e como Salvador da minha vida. E às vezes a gente pensa que aceitar Jesus é simplesmente uma vez, levantar a mão e serve. Não, todos os dias. Todos os dias nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo. Todos os dias deixar alguma coisa e aprender um pouco mais. Todos os dias renunciar a alguma coisa e aprender um pouco mais. A nossa vida é uma entrega diária. Aquilo que eu vou descobrindo que está me tirando da presença do Senhor, eu vou aprendendo. E eu vou me renovando. E a palavra do Senhor vai dizer também que nós somos renovados dia após dia, né? De glória em glória, de vitória em vitória. Quero dizer para você nessa noite que Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Amém. Aleluia. E olhando as evidências, a gente vê que a volta de Jesus está próxima. Eu sei que há 30 anos atrás se dizia a mesma coisa. Há 50 anos atrás se dizia a mesma coisa. Que Jesus está voltando. Mas o apóstolo Paulo ele diz que a nossa redenção está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E isso é fato. Verdade. Né? Cada dia que passa está mais próximo à volta de Jesus. Existem alguns sinais da volta de Jesus, né? A gente sabe que o aumento dos falsos profetas faz parte, o aumento das pestes, que são doenças. A gente teve uma pandemia que foi no mundo inteiro, né? Para nós, para a nossa geração, foi algo que a gente nunca tinha imaginado, ver cidade parar, né? Tudo parou, ficou todo mundo apreensivo, não sabia o que fazer. E tem comentários de que está vindo outro vírus por aí. E a Bíblia diz pestes no plural, ou seja, na verdade a gente não viu nada ainda praticamente, né, do que possivelmente pode acontecer. E a Bíblia diz que quando o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, aí virá o fim. Às vezes a gente não tem noção de como o Evangelho está sendo pregado no mundo. O Evangelho está sendo pregado por pessoa individual, o Evangelho está sendo pregado através de rádio, o Evangelho está sendo pregado através da televisão, através da internet,
mas o Evangelho está sendo pregado. Outro sinal também da volta de Jesus é o fim do dinheiro vivo. Quem aqui usa Pix? Acho que a maioria já hoje usa Pix, né? Tem gente que não tem coragem mais de pegar uma fila para sacar dinheiro. Eu mesmo estou na dificuldade para sacar dinheiro. Não dá coragem mais, não. Só Pix. Pix é mais cheio. Não, tem hora que ele demora, né? Mas tipo assim, eu quando eu vou comprar, enquanto a menina está embalando o produto, eu já estou pagando. Dá uma ajuda, facilita. Então, o fim do dinheiro vivo na mão é sinal da volta de Jesus. E analisando todo esse cenário que está acontecendo, para que apareça o anticristo, aquele que vem antes de Jesus contra Cristo, nós precisamos estar atentos, para que o nosso nome esteja escrito no livro da Bíblia. Aleluia. Precisamos estar atentos para que o nosso nome esteja escrito no livro da Bíblia. No nosso departamento, outro dia, foi discutido um assunto sobre aquele avião que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, onde morreram 62 pessoas, mas 10 pessoas perderam o voo. Entre essas 10, teve uma que desistiu do voo e não foi. E aí tem gente chorando e tinha gente agradecendo a Deus porque não foi. E surgiu a pergunta: qual é o correto? Eu agradeço a Deus porque eu não fui? E os que morreram? Como é que fica? Ou seja, o alerta bíblico para nós é que temos que estar preparados. O alerta central é esse: temos que estar preparados. A minha sobrinha, que chama Bruna, ela foi com 2 amigas lá em Deus. Não, Porto Seguro. Foi com 3 amigas, né? Estava em 4. E chegando lá, eles foram para um outro povoado, pegaram uma van. E essa van, ela saiu da pista, bateu. E por um milagre, graças a Deus nada aconteceu, de grave. Mas poderia ter ido embora. Então, se entramos num carro, estamos correndo risco. Qualquer situação que a gente está correndo risco. Então, temos que estar preparados. E em meio à circunstância, se ficarmos vivos, glória a Deus, agradecer a Deus, né? Tem um testemunho de um irmão que estava doente e o pastor foi orar por ele. E o pastor foi bem corajoso e falou para ele assim: irmão, se você for curado, nós veremos a glória de Deus. Mas se o irmão não for curado, o irmão verá a glória de Deus. De qualquer jeito, veremos a glória de Deus. Amém. Né? Então a nossa vida tem que ser sempre na presença do Senhor. Porque realmente não sabemos o dia e nem a hora. Às vezes a gente fica preocupado com o arrebatamento. Quando será? Como será? Mas a gente nunca pensa na morte, que é semelhante ao arrebatamento. Se eu estou preparado para o arrebatamento, eu estou preparado para partir. E a Bíblia diz que se eu estiver preparado, tranquilo, é paz, né? Jesus nos garante esse caminho. Ele é o nosso caminho. Na quarta-feira passada, o irmão Abel, o pastor e eu, a gente foi na casa de um irmão fazer uma visita. E lá a gente orou naquela casa, o pastor começou, lá tinha a sogra do irmão Antônio, ela já não enxergava mais, não ouvia quase nada. Mas o pastor perguntou para ela: está com Jesus? E ela, né, deu aquela firmeza que sim. Ela faleceu antes de ontem, né? Antes de ontem de madrugada. 2 dias antes, ela acordou feliz, alegre.
alegre, estava rindo, para todo lado. Ou seja, Deus já estava mostrando para ela quem estaria ali para levá-la. Né? E aí depois ela partiu. Então assim, Jesus ele nos alegra quando esse momento estiver chegando. Né? Basta ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Eu quero recapitular aqui nessa noite para os irmãos que quando alguém disser por aí que todos os caminhos levam a Deus, você vai pensar, e você poderá até corrigir a pessoa responder: olha, todos os caminhos podem até falar de Deus, mas nem todos os caminhos levam a Deus. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele leva ao Pai. Né? E há caminho que parece direito, mas não é. O fim é morte. E o único caminho do céu é só Jesus Cristo. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém nesse lugar que ainda não encontrou esse caminho, mas que você possa dizer: hoje eu ouvi a palavra do Senhor, que só Jesus é o caminho. E você falar nessa noite: eu quero encontrar esse caminho, eu quero esse caminho. Você pode vir aqui à frente e nós vamos orar com você. Porque só Jesus sabe. Só Jesus leva para o céu. E Ele quer levar todos nós para o céu. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Eu vou cuidar aqui do mundo, vamos cantar aqui. Vamos cantar aqui. Deus merece a nossa adoração. Aleluia. Se você quiser acompanhar,